Olá, amados irmãos, mais uma vez, Puricelli, com mais um assunto que foge da compreensão religiosa, mas que é uma realidade ou não. Cabe a você tirar suas conclusões após ouvirem. Eu recebi um áudio que um amigo recebeu de um amigo, dizendo assim que haveria seres humanos antes de Adão e Eva. Não posso julgar essa pessoa e endemonizar e ridicularizar sem antes mesmo pesquisar. Então eu fui pesquisar um pouco dentro das escrituras. Não usei internet, mas só nas escrituras mesmo. Até porque eu já tenho uma suspeita a respeito do assunto que ele me trouxe. E esse meu amigo falou assim, mandou um áudio para mim dizendo: eu pensei que eu já tinha ouvido de tudo. Tipo, desdenhando da pessoa que assim pensa. E já colocando ela como se estivesse vivendo uma outra realidade, como se a pessoa tivesse surtada. Coisa que eles fazem isso com muita normalidade, com muita frequência. Aquele que se denomina cristão, ele faz isso com propriedade. Isso é dele mesmo, de julgar, de colocar as pessoas como, de ridicularizar as pessoas. E ele diz assim, diz o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo adventista, que a gestação da mulher naquele período era como nos dias de hoje, de 9 meses. E aí ele sustentou sem nenhuma base bíblica uma ideia, ele trouxe uma ideia sem nenhuma base bíblica e questionou aquele que tem argumentos bíblicos, porém é desacreditado. O que o rapaz menciona tem base bíblica, mas o argumento que ele trouxe não tem nenhuma base bíblica para sustentar. Como ele disse, a gestação da mulher era como nos dias de hoje, 9 meses para ser gerado. Beleza, quanto a isso aí eu não vou questionar. Mas eu posso questionar com relação a Adão ter 800 filhos. Ele menciona que Adão teve 800 filhos. Ele, por exemplo, ele diz assim, eu acho que Adão viveu 800 anos. Na verdade, Adão viveu 930 anos. 939 anos. E então, ele, com base nisso, ele sustentou, como ele disse, Adão viveu até 800 anos, então Adão teve um filho por ano, ou seja, 800 filhos. Nem sei se Eva suportaria tudo isso, mas não estava lá. Não sou uma testemunha ocular, mas eu posso ir baseado no que diz as Escrituras. Se Adão e Eva, de fato, são os únicos seres criados e são os primeiros seres criados nessa terra, eu te faço uma pergunta. Com quem Caim casou? Não faço a pergunta só para esse meu amigo, mas eu faço toda essa pergunta para todas aquelas pessoas que irão assistir esse vídeo. Eu faço essa pergunta a todos que estão assistindo, que irão assistir esse vídeo. Com quem Caim se casou? Você vai vir com aquele papo religioso de que os tempos se passaram e que não foi ali no momento presente, mas que Adão e Eva vieram aí relacionar e tiveram filhos? Eu vou dizer para você que você está cometendo uma aberração. Vou dizer para você que você está cometendo algo abominável aos olhos do Criador. O teu Criador e o meu Criador, ele abomina o incesto, o relacionamento entre parentes.
Se nós abrirmos as Escrituras, a Bíblia, em Gênesis 1, 26, nós vamos ver o Criador. Se você quer achar que eu sou louco, é mais uma oportunidade para você. Mas saiba que a sua opinião a meu respeito não vai alterar em nada, não vai mudar nada, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu digo para você, eu estou com o Yahushua e não abro mão. Então, se nós abrirmos as Escrituras aqui em Gênesis 1, 26, nós nos depararemos com aquela seguinte frase: façamos o homem. Né? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, e sobre as aves do céu, e os animais domésticos, e sobre toda a terra, e todos os répteis que se rastejam na face da terra. Criou Deus, pois, homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra, subjugai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Só até aqui. A esses homens, a esses seres foram dadas autoridade para subjugar toda a terra, todos os seres viventes que aqui se encontravam. Seres viventes irracionais. Porém, acontece algo diferenciado que dá um novo rumo a toda a história. Apocalipse 12 diz assim, eu vou abrir, Apocalipse 12, 12. Apocalipse 12, 12. Vou te fazer uma pergunta, e se você souber com sinceridade, responda. Por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Em que momento se sucedeu isso aqui? Depois da queda do homem? Antes da queda do homem? Se você disser que foi depois da queda do homem, então Satanás não foi quem fez Eva e Adão pecarem. Se você disser que foi antes, então você vai ter que dizer quem são essas pessoas. Então você vai ter que concordar que já existiam seres na Terra. Com que verdade dessa você fica? Foi antes da queda de Adão e Eva ou foi depois? Se foi depois, então ele não é o culpado pelo pecado de Adão e Eva. Se foi antes, então quem eram as pessoas que habitavam sobre a terra? Quem eram os seres que habitavam sobre a terra? Porque aqui diz: ai dos que habitam na terra. Aqueles a quem havia sido dada a ordem para subjugar toda a terra. Quem eram os que receberam a ordem de subjugar toda a terra? Gênesis 1, 26 e 27. Macho e fêmea os criou. Correto? Se ele desceu à terra antes da formação do homem,
de Adão e Eva, ele não encontrou esse lugar vazio. Porque aqueles que habitavam aqui sofreriam na mão dele. Pensa comigo aí. Se não tem base bíblica o que o rapaz colocou para o meu amigo. De seres existentes antes de Adão e Eva. Porque quando o Terron foi expulso do céu, ele veio para cá. E aí ele não se deteve aqui, ele foi ao abismo. Então por isso a Bíblia diz: ai dos que habitam na terra e dos que habitam nos mares. Porque Terron desceu ao abismo. E aí o que acontece? Tá pensando aí comigo? Ele foi expulso e aqueles que habitavam aqui sofreriam pesares, tristezas, perseguições, violência por conta disso. Né? Beleza. E voltando aqui para Adão. Se foi Adão e Eva os dois primeiros seres existentes, então você tem que responder mais a uma pergunta. Quando eles são expulsos do paraíso, eles geram Caim e geram Abel. E Caim mata Abel. E depois Caim é exilado pelo Criador para uma terra distante, sem mais ter contato com seu pai e sua mãe. Chegando a essa terra distante, as escrituras diz que lá ele conhece sua mulher e tem filho com ela. Quem é essa mulher com quem Caim se casou? Se só existia Adão, Eva, Caim e Abel. Se você for capaz de responder a essa pergunta, aí você vai vir com aquele papo de religioso: ah, tem coisa que não cabe ao homem saber. Mas então, tudo bem, não cabe ao homem saber. Mas então Adão e Eva tiveram 800 filhos. Legal. Legal. Isso é uma resposta para o meu amigo. Então, assim, é muito mais coerente você crer que existiu pessoas antes de Adão e Eva, até porque as escrituras te levam a pensar assim. Se você abrir as suas escrituras, em Ezequiel 27, se eu não me engano, Ezequiel 27, 23, você vai ver algumas coisas que vai dar um nó. É para dar nó mesmo. Eu estou aqui para dar nó, ou para desfazer os nó que deram. Para desfazer os nós que deram. Ezequiel 27. Se eu não me engano, é o versículo 23. Ah, tá. 23. Eu posso até ler um pouco antes, o 22. Os mercadores de Sabá e Raama eram os teus mercadores pelas tuas mercadorias. Davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quimalde, negociavam contigo. Este eram os teus mercadores, de sorte, teus mercadores em toda sorte de mercadoria, em pano de púrpura. E se você quiser continuar, pode ir à frente. Aqui, esse capítulo não se refere a Satanás, aquele que caiu, mas de um ser que habitava e que ele era mega inteligente e que ali não tinha ninguém com o seu grau de inteligência, no seu nível de inteligência. Seria um sábio. E aqui é interessante que diz que o Éden negociava. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quimalde, negociavam contigo. Satanás, ele não tem negócio.
No céu não há negócio. Só que aqui está falando de mercadores. E para o jardim do Éden ser chamado de Éden, ele tinha que se localizar aonde? Só que aqui não se refere ao jardim, aqui se refere à terra Éden. Mas o jardim se localizava próximo a ela, dentro dela. Então, esse jardim do qual foi criado no Éden, por isso é jardim do Éden, era um local fechado, como se fosse um jardim botânico. Está no Rio de Janeiro, mas é um jardim fechado. Que, se eu não me engano, não sei se a entrada é franca hoje, mas teve uma época que eu fui que eu tive que pagar com a minha esposa para poder conhecer. Então, assim, existiam negociantes no Éden? Como assim? Se só existia Adão e Eva. E mais um detalhe é que quem nos dá é o próprio Caim. E quem afirma é o próprio Criador. Quando o Criador bane Caim da presença ali do local onde ele habitava com seus pais, Caim questiona, dizendo a ele que assim quem o encontrasse o mataria. Opa! Como assim quem o encontrasse? Você é capaz de pensar numa coisa dessa? Você é capaz de entender uma coisa dessa? Você precisa de alguém para te explicar isso? Ou você tem inteligência suficiente para saber que Caim está se falando de outras pessoas? Caim está falando de outras pessoas que não são descendentes da sua família. De pessoas que já estavam lá há muito mais tempo do que eles. Aquele que me encontrar me matará. E aí o Altíssimo. Ei, Caim, calma, Caim. Ei, eu criei todas as coisas. Eu criei tudo. Não existe mais ninguém além de você, sua mãe e seu pai, porque o teu irmão você matou. O próprio Criador poderia repreender. E ele não faz isso. E ele fala, olha, Caim, eu vou pôr uma marca em você. E aquele que te matar será amaldiçoado 7 vezes. O teu Criador está dizendo isso. E você é tão ignorante a ponto de não entender. Porque você só entende o que o teu líder diz. Sabe por que você só entende o que o seu líder diz? Porque sua cabeça está sob o controle dele. Isso aqui serviu para manipular toda a raça humana e fazer com que eles tivessem controle das nossas mentes. Me desculpe o termo, mas você é um robô, você é um sistema. Criaram em você um sistema do qual você não consegue ver aonde está as heresias. O Criador está afirmando para Caim que quem o vê e o matar será amaldiçoado 7 vezes. Então Caim mentiu, mas o Criador também mentiu? Pare e pensa, meu amigo, põe a mão na consciência, põe a mão na sua cabeça, reflita com a sua mente. Pare de pensar com a mente dos outros. Pare de achar que aquele que te diz as coisas está dizendo a verdade. Pare de querer pensar que ele é um ser divino, celeste, cheio de autoridade, do qual é inquestionável. Porque ele não vai te trazer a verdade. Ele vai continuar te mantendo no engano, porque com esse propósito, Satanás criou as religiões. O próprio Criador está falando aqui com Caim. E aí, se isso ainda não é suficiente para você, Caim conhece sua mulher e gera filho com ela. E aí ele edifica uma cidade e põe nessa cidade. Para que ele precisava edificar uma cidade? Com que intuito ele ia fazer uma cidade se só tinha ele e a mulher dele? Caim provavelmente se tornou um homem muito rico, porque ele edificou uma cidade. Provavelmente ele vendeu muitas casas, porque ali a população era grande. Era necessário uma cidade. Para e pensa. Pensa como gente que você é. Você não é irracional. Você não é um animal. Você recebeu um cérebro. Você é um ser pensante capaz de raciocinar por si mesmo. Você só não consegue isso porque você está cego pelo Deus desse século. E o Deus desse século, ele usa a religião, que ela tem uma aparência boa,
mas é ela a corrente que te prende e que te cega. Me desculpe, mas eu não vou passar a mão na sua cabeça. Você que é meu amigo religioso, eu desejo que você tenha um encontro com a verdadeira luz, que é Yahushua, a luz da qual a morte não tem domínio sobre você. Quando eu me refiro à morte, eu não estou referindo à morte física, mas eu estou me referindo à morte terron. Ele não tem mais domínio sobre mim como ele tem domínio sobre vocês que estão na religião. Vocês não conseguem pensar diferente. Me desculpa os termos, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Yahushua, nova criatura é. É o que eu digo para você. E eu só estou do lado de fora hoje, de pé ainda, porque eu estou com Yahushua. Porque enquanto eu estava com Cristo, eu continuava dentro do sistema religioso, sem saber o que dizer, sem saber o que pensar, sem entender o que diz as Escrituras, sem conseguir pensar por si mesmo, por mim mesmo. Não estou aqui para brincar com você, nem tampouco para você ficar rindo de mim. Quiser dar atenção, dê. Não quiser, é problema seu. A única coisa que eu tenho que fazer é proclamar a promessa é essa, Yahushua, que veio ao mundo, morreu por mim e por você, para que venhamos a ser libertos do poder das trevas. O poder das trevas é a religião. E vocês não conseguem ver, porque vocês estão em Cristo. Vocês estão exatamente nele. Mas se você tivesse em Yahushua, você veria. Então, aqui nós vemos que Caim edificou uma cidade. Com que necessidade? E por que tanta urgência? Ele edificou uma cidade e pôs nela o nome de seu filho Enoque. E Enoque gerou Metujael, e Metujael outro nome igual. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver o que ele diz aqui? Gênesis 4, a partir do 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Por que ele edificou uma cidade? Isso aqui já é para questionar. Questione aí o seu líder. Questione aí o seu líder. Vocês vêm nos questionar. Vocês nos vomitam. Vocês nos vomitam que somos mosquito, mas engolem um camelo inteiro que não entra sozinho. E aí diz assim, de Enoque nasceu Irade gerou Meujael, Metusael, Lameque. Aí de Lameque nasce um filho, de Metusael nasce Lameque. E Lameque, ele é o primeiro ser da humanidade a se casar com duas mulheres. Vamos ver o nome delas aqui? Uma era Ada, a outra se chamava Zila. Lameque é o pai da poligamia. Foi aqui que nasceu a poligamia, casar-se com várias mulheres. A Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, pai das músicas, dos músicos. Zila, por sua vez, Ada gerou esses dois filhos. Agora Zila gerou esse aqui, ó. Esse aqui, que foi amaldiçoado 7 vezes mais porque matou Caim. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, em homenagem ao avô, né? A Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naama. Naama é a mulher de
de Noé. Aqui a escritura não diz, mas as Bíblias apócrifas apontam para ela como mulher de Noé. Naama, tá. E disse Lameque às suas esposas, a Ada e Zila: Vós, mulheres de Lameque, escutai o que vos passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão, agora vai entrar em outro assunto, tornou Adão a coabitar com sua mulher. Pronto. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz, e chamou o nome de seu filho Sete, porque ela disse ter alcançado do Altíssimo um outro varão no lugar do que... Deixa eu ler. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Sete, porque disse ela, o Altíssimo me concedeu em lugar de Abel, outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também filhos, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Altíssimo, Iarro. Eu tenho que falar esse nome aqui porque é para você saber que esse nome é o único nome que importa pelo qual que você seja salvo. Iarro. E aquele que se tornou o caminho para chegarmos ao Iarro, Yahushua, ele é a luz para nos iluminar nesse mundo de trevas. E ele é a ponte que nos leva até o Pai. Então, aqui está dizendo, depois de Caim ter morrido, depois de Caim ter constituído família, cidade, de ter se casado, agora tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela gerou um filho no lugar daquele que Abel havia matado. Se você não tiver inteligência para entender isso, eu não sei o que eu faço. Me desculpa falar assim, mas você é tão cego, que não consegue ver as coisas mais claras. Será que Caim casou com demônios? Eu sei que da descendência de Caim surgiram os Néfilins, quando os filhos de Adão, que desceram do topo da montanha, se encontraram com os filhos de Caim e se relacionaram. Desses relacionamentos nasceram os Néfilins, os gigantes que habitaram a terra, e que esses gigantes devoravam os seres humanos. Você não consegue entender que só após Caim ter constituído família, que constituído cidade, após a sua morte, agora Adão tornou a coabitar com Eva, e agora ela expressa com suas palavras que o Altíssimo havia dado a ela outro descendente no lugar de Abel, a quem Caim matou. Era o terceiro. Agora era o terceiro. Era o terceiro. Porém, Caim havia casado e constituído família e construído cidade. E existia Lameque, existia Zila, Ada. E de onde surgiram esses nomes se não consta nas escrituras antes disso? E agora, aí diz aqui, né, que a partir desse momento passou-se a invocar o nome do Altíssimo. Aí continuando aqui, no 4:17, refere-se à descendência de Caim. E no 5, já fala diferente, já fala da genealogia. Aí eu pergunto para você, na genealogia do seu Salvador, consta lá o nome de Caim? Ou de Tubal-Caim? Ou de Enoque de Caim? Não, né?
Porque tem dois Enoque aqui na história, tá? Tem esse Enoque de Caim, que é filho de Caim, mas também tem o Enoque, que é filho de Jared. Se quiser, a gente pode até dar uma olhada aqui. Eu vou olhar aqui no 5, que é logo o começo da genealogia. E se você não tiver inteligência para entender isso, meu irmão, me desculpa. Só sei que você está sendo enganado há muito tempo e chegou a hora de despertar. Este é o livro da genealogia de Adão. Por que não está junto com a genealogia de Caim? Não são pai e filho? Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, o Altíssimo, criou o homem, a sua semelhança, Deus o fez. Homem e mulher os criou, abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou filhos e filha conforme sua imagem, e lhe chamou filhos, não filhos e filhas. Gerou filho à sua semelhança conforme sua imagem e lhe chamou Sete, 130 anos após a morte de Abel. Depois Sete gerou e viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todo da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Aí aqui, para a gente ver quem era esse outro Noé aqui, que está bem distante do Noé de Caim, já se encontra aqui no 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos. Eu digo para você que isso aqui é um assunto mais... é um dos assuntos também omitido. Na verdade, segundo a outra Bíblia que eu tenho, que eu confio mais nela do que nessa, Jared viveu 989 anos. Aí essa Bíblia aqui sustenta que Matusalém foi o homem mais velho. Mas tudo bem, não é a questão aqui. Então, nós vimos que 130 anos após a morte de Abel, após a morte de Caim, Adão voltou a coabitar com sua mulher. A questão é, quem é a mulher que Caim casou? De onde veio? Se não dos seres que existiam antes de Adão e Eva. Aquele Apocalipse 12, que diz, né, que ele veio expulso do céu, não se refere ao Samael, ao que portava a luz, mas se refere a Terrom, aquele que foi lançado na terra. Por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais, e ai da terra e dos que nela habitam, e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, e sabe que pouco tempo lhe resta. Terrom sabe que seus dias estão contados, e o que ele é capaz de fazer, ele vai fazer, e o que ele puder fazer, ele fará, para manter a sua mente presa ao engano, porque saiba de uma coisa, como diz os próprios adventistas, que a adoração final, a questão, a marca da besta, o fechamento de tudo vai ser resumido na questão da adoração. A quem você adora, ao mundo ou ao Criador. Se vocês estão hoje dentro da religião achando que está adorando o verdadeiro Criador, saiba que vocês estão pior do que quem está no mundo. Porque aquele que está no mundo, ele não é maior do que aquele que está naqueles que são de arroxo. Mas aquele que estão na religião, saiba que aqueles que estão em vocês não é aquele que é maior. Mas ele precisa
dominar vocês, porque senão vocês saem. E se vocês estão lá dentro, saiba que vocês estão sendo manipulados. Vocês são praticamente forjados a acreditar naquilo que lhes contam. E se você tiver um assunto diferenciado, como esse amigo recebeu de um amigo, e ele, por ter uma mente assim, desse tamanho, julgou de cara, sem nem pesquisar, sem nem ver o que diz as Escrituras. Eu digo para você, o seu amigo está coberto de razão. Ai da terra e dos que nela habitam. Se Satanás veio antes de Adão e Eva pecar, então não tinha ninguém. Se ele veio depois, ele só encontrou Adão e Eva. E se ele veio antes, quem são as pessoas que as Escrituras diz que tinha? Quem são os seres que habitavam? É só uma questão de raciocínio. As pegadinhas são postas diante de vocês todos os dias, dentro do templo religioso. Mas vocês não conseguem perceber. A mente de vocês foi cauterizada com o erro, com o engano. E só Yahushua pode fazer a cirurgia que tire essa dureza. Vocês têm coração de pedra. A primeira coisa que vocês fazem não é pesquisar, mas é ridicularizar as pessoas. Desprezar, menosprezar, ridicularizar, colocá-las como loucos. Parem de fazer isso. Se vocês estão de fato servindo ao Criador, vocês deveriam ter humildade. Vocês deveriam saber que não é lícito julgar. E nem é nosso direito julgar. Porque quando nós julgamos, nós estamos assumindo o papel de acusador. E quando eu falo que vocês são cegos, eu não estou julgando vocês. Eu estou só mostrando a vocês uma realidade que eu também vivia. Se quando eu saí daí era para eu estar perdido, por que eu não estou? Por que eu não me perdi? Por que eu não me lancei no mundo? Por que eu me mantenho na presença do Altíssimo? Vou dizer para você, aquele que está em Yahushua, nova criatura é. Aquele que hoje habita um templo religioso, frequenta um templo religioso, na sua mente ele acha que se sair dali, ele vai se corromper aqui fora. Aí eu digo para você, essa pessoa que pensa assim, ela é convertida? Ela é convertida? Se ela não é capaz de servir o Criador aqui fora, mas só serve aquilo aqui fora porque vem lá de dentro essa ordem, ela não está servindo ao Criador. Se porventura viesse um decreto agora do qual todas as religiões fechassem, o que você faria? Você se lançaria no mundo e se tornaria igual a eles? Aos descendentes de Caim? Sem temor? Sem compromisso? Sem reverência? O que você faria se todas as denominações hoje recebessem o decreto de fechar as portas? E esse tempo virá. Mas isso aí é só uma falsa perseguição para vocês pensarem que são perseguidos. Porque perseguidos somos nós que profetizamos o nome Yahushua. Se você quer saber, minha esposa todos os dias declara com suas bocas. Para de falar nesse nome. Para de falar nesse nome. Para de falar nesse nome. Como se eu estivesse aqui ofendendo alguém. Não estou lhe ofendendo, nem estou ofendendo ninguém. Só estou trazendo a promessa que me foi dada. Que também é dada a vocês, mas que vocês têm rejeitado. Assim como aqueles que rejeitaram naquela época. Sabe quem rejeitou a promessa? Os religiosos.
Sabe quem são os religiosos hoje? Nem preciso dizer, né? Aqueles que dependem de templo. Estevão falou ali para os religiosos, a pedra rejeitada, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Quem foi os que rejeitou a pedra angular? E aí, em um dos discursos lá, né, que ele fala a respeito do final dos tempos, em Lucas 20, eu acho, e Mateus 24, ou é Lucas 21, que aí os seus discípulos falam, olha, mestre, que templo maravilhoso, que obra monumental, que coisa linda, olha as pedras preciosas, olha o ouro. E aí ele fala, olha só, vocês estão vendo isso aí? Vocês estão vislumbrando com isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha a importância que ele deu ao templo. Você não consegue nem perceber isso. Ele deu tanta importância ao templo que ele só disse uma coisa, ele profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. Ou seja, ele profetizou a destruição do templo. E para quê? Para que as pessoas não fossem manipuladas por aqueles que lá dentro controlam elas. Eu gostaria muito de que vocês entendessem com as suas próprias mentes, não dependendo de opinião alheia, não dependendo de ensinamento de outros. Claro que outros podem nos ensinar, mas é possível perceber se é verdadeiro ou não o ensino que nos está sendo transmitido. Mas quando você não percebe que o ensino que lhe está sendo transmitido é enganoso, é porque você está com a sua mente cauterizada. É porque você está com a viseira nos seus olhos, para que vocês não vejam. A luz de Terron é a religião. E essa luz mantém vocês na morte. Mas a luz que nos tira do alcance da morte é a luz de Yahushua. Porque Yahushua disse, aquele que está em mim, eu sou a luz do mundo, né? Eu acho que é João 1,18, que diz assim, que ele era a luz e a luz era a vida dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas porque suas obras eram más. E aí ele diz assim, aquele que está nele está livre do poder da morte. Eu não falo morte física, mas eu falo da segunda morte, a morte de Terron, a segunda morte. O Terron ele sofrerá a segunda morte. Aquele que está em mim não verá a morte. Essa é a palavra de Yahushua. Quando ele fala que você não vai ver a morte, é que você não vai ver Terron. Porque você passa da morte direto para a vida. Então, quando ele disse para aquele ladrão à sua direita, ainda hoje estarás comigo no paraíso, não é aquele conto de carochinha que os adventistas dizem, não. Ah, ele subiu naquela hora, ele ficou 3 dias ainda, aquilo ali era só simbólico. Nada disso. Não pode haver nenhuma contradição na boca daquele que veio nos salvar. As palavras dele saíram exatamente de acordo com aquilo que ele queria. Vieram para nós. Mas aí entrou algum sabichão dizendo, isso não é agora. Quando ele fala para Maria Madalena, quando ela vai ao sepulcro, você pode ver ali 3 contradições nos 3 evangelhos. Uma hora um anjo está ao lado da pedra, outra hora ele está conversando com outro, e outra hora ele está sentado. 3 versões do mesmo assunto de ponto de vista diferente. Tudo bem, são pessoas diferentes que escreveram, mas foi as 3 versões que deram. E quando Maria tenta parar para conversar, ele não me detenha. Ainda não subi para o meu pai, mas vai aos meus irmãos e diga para que eles vá para Galiléia e lá eu me encontrarei com eles. Eu vou para o meu pai e vosso pai, o meu Criador e o vosso Criador. Que na sua Bíblia você vai encontrar lá o meu Deus e o teu Deus. O meu Deus e o vosso Deus. O pai dele também é Deus, se for o caso de chamar de Deus. Então vocês vêm com papos de que
querendo questionar, mas eu tenho uma palavra para dar a você. Vamos abrir aqui Lucas. Isso me veio agora, então foi o que eu lembrei. Então, eu vou entregar para você. E se você acredita, é. E se não acredita, é. O que eu e você pensamos, isso não vai mudar. O que é? Então ele diz assim: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vocês, eu, de vós, perseguirão, entregando-vos uns às sinagogas, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis, governadores, por causa dos Melequim, reis e governadores, por causa do quê? Do meu nome. Só por causa do nome, hein? Só por causa do nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Atenção aí, povo de Arruxo. Vamos testemunhar. Porque é com esse propósito que nós somos odiados. Para testemunhar. Determinai em seus corações não premeditar o que é vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, as quais nenhum de seus adversários poderá contradizer, nem resistir. Até então, meus papos são loucos, como tem de outros aí na internet. Vamos supor, temos o nosso amado irmão Edinho, que tem trazido temas polêmicos até demais da conta, mas não tem um sequer que se levante e questione e refute, porque é incontraditório e ninguém pode resistir contra a verdade. Por isso o canal dos últimos dias tem crescido em número e no conhecimento. Número que eu digo não financeiro, mas estou falando em número de população, de seguidores. Não seguidores porque seguem um homem, mas porque Yahushua tem utilizado desse canal para trazer luz ao entendimento de pessoas que hoje se encontram no poder da religião. Por isso eu louvo a vida do irmão. Louvo pela vida do irmão. Não somente a vida dele, mas do Rodinei e de todos os que estão envolvidos nas pesquisas, trazendo a verdade. Então, o que vocês sabem fazer, meus irmãos religiosos, é como aqueles fariseus, sempre procurando um jeitinho de prender, para prender e matar, sempre procurando um jeitinho, sem terem o objetivo alcançado. Vocês procuram sempre uma maneira de nos deter, de nos prender, de nos calar. Mas vocês caem nas próprias palavras que vocês lançam. Como aquela palavra, né? Diz-nos se é lícito dar dinheiro a César, pagar os impostos. Ué, por que me tentais? Mostre-me as dracmas aqui, o denário. De quem é a esfinge? De César. Dá a César o que é de César. E o Iarro o que é de Iarro. Você tem dado a parte de Iarro ou você só tem dado a parte de César? Se você só tem dado a parte de César, saiba que você está devendo ao Criador. Você tem dado ao homem, mas é ao Iarro. O que você tem dado? Pensa. O Iarro trouxe você a esse mundo com o intento de conduzir você na verdade. Porém, nós nascemos num mundo do qual jaz no engano. E o engano se implantou aqui, em todos os ambientes, em toda, praticamente, planosfera. Porque se eu disser atmosfera, eu estou corroborando com o globo.
em toda a planosfera, em todos os cantos dessa terra, existe o sistema terrônico. Sistema de terrônio. Então, peço a vocês que peguem as escrituras e comecem a ver as incoerências. Tipo, um Deus que dá ordem para não matar. Daqui a pouco ele dá ordem para matar. Incoerente. Um Deus que diz que não muda e que zela pela sua palavra. Que Deus é esse que vocês têm servido? O meu Criador não. O meu Criador, ele enviou o seu Filho para contar a verdadeira história. E ele conta isso lá no Sermão do Monte. Ouviste que vos disseram, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Olha outra incoerência. Aí Pedro puxa a espada, corta a orelha de Malco, corta aquele bifão, né? E ele pega a orelha, bota no lugar, aí restitui a orelha do cara, cura ele ali, sara naquele momento, livra-o da dor e fala para Pedro, Kefa, quem com a espada fere, com a espada será ferido? Se eu quisesse, eu chamaria aqui os exércitos de meu pai, mas ele assim não o fez. Então, até quando você vai acreditar que só existe um Deus? Existem dois atuando. E esse Deus, ele apareceu a Moisés muitas vezes. Não somente a Moisés, como também apareceu a Josué, como também apareceu a Abraão, como também apareceu todos os que foram designados por Yahweh para trazer verdade. Todos eles viram Terrom. Todos os que se envolveram com Yahushua, de fato, viram Terrom. E não é diferente nos dias de hoje. Hoje, nós que estamos envolvidos com Yahushua, nós conhecemos Terrom. Abraão viu Terrom, face a face. Moisés nunca viu o Criador face a face. Yahushua, lá em João, ele diz que ninguém nunca viu a Deus, senão o Filho. Ele disse, ninguém nunca viu meu Pai, senão eu. Ele está mentindo? Diz para mim, religioso. Lá em Timóteo ele fala também que somente aquele que estava no colo, a imagem do Deus invisível, vamos dizer Deus invisível, a imagem do Criador invisível, que está inacessível a toda a raça humana. Ser humano nenhum que habita aqui nessa terra viu a face do Deus invisível, do Criador invisível, senão o Filho que no seu colo se encontrava. As incoerências da Bíblia são tamanhas e são tantas e tantas e tantas. Hoje nós só conseguimos perceber isso porque Yahushua, a quem nós adoramos, Yahushua, a quem nós exaltamos, Yahushua, a quem pagou um preço por nossa libertação, tem nos revelado. Por que o religioso não consegue ver Terrom? Porque ele vê Terrom como se fosse o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas. Na verdade, o que ele não vê é o Deus que nós vemos, o Altíssimo que nós vemos. Na verdade, o que vocês não conseguem ver é o verdadeiro Criador. Como eu disse, Abraão viu Terrom, mas todos os que andaram com Yahushua, todos os que se envolveram com Yahushua, comprometido com a sua palavra e com a sua vontade, viram Terrom. Viram de onde saíram. Viram de onde saíram. Ontem a minha esposa estava lendo Isaías, se eu não me engano, que está falando ali, Isaías. Aí ela me perguntou, né, a respeito, como é que pode? Deus acrescentou 15 anos de vida para Ezequias, o rei Ezequias, e depois, por ele ter mostrado toda a casa dele para os babilônios,
Deus amaldiçoou ele e todos os seus familiares. Você acha que foi o mesmo que disse uma coisa e depois fez outra? Claro que não. Claro que não, mas aí a religião vai ter uma resposta para você, vai dizer, ele agiu com soberba. Então, por eu ser soberbo, eu vou ser destruído, exatamente. Mas o meu Criador, ele tem misericórdia, também não é misericórdia, é benevolência. E ele vai me permitir viver tempo para que eu me arrependa. Ele vai me dar tempo. Mesmo nós habitando o corpo dessa morte que hoje temos. Ah, não entendeu não, né? Paulo diz que quem nos livrará do corpo desta morte? Você já deve ter ouvido isso, ou lido. Porque quando o homem pecou no jardim, ele recebeu o corpo daqueles que habitavam antes dele. Porque a diferença entre Adão e os que habitaram essa terra antes dele é que Adão recebeu algo de explosivo. Recebeu algo explosivo que nenhum outro tinha. E eu vou revelar aqui para você. Quando ele faz Adão do pó da terra, lá você vê em Gênesis 1:26 que ele cria homem e mulher no mesmo instante e sem distinção da forma que foi criado. E diz assim, sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Só. Quando ele cria Adão, ele dá uma coisa do qual os outros homens não tinham. E eu vou revelar isso aqui para você. Eu vou revelar isso aqui para você agora. Mas eu só vou revelar isso para você porque me foi dado. Isso também agora. Porque cada vez que eu me exponho aqui, que eu me coloco à frente desse celular para explanar alguma coisa referente à palavra do Criador, eu vou dizer para você, eu venho para cá com a cara e a coragem. Hoje, assim, eu nem tenho estudado. Claro, eu leio todos os dias a Bíblia, eu leio todos os dias o Apócrifo, nem que seja uma folha, uma página, mas a Bíblia eu leio um capítulo por dia, quando possível, 2, 3. E já estou finalizando aqui Lucas, já estou em Lucas 23, falta 24 e João primeiro, e João. E aí depois de João vem aí o Novo Testamento. Atos, Romanos e aí por diante. Então, a diferença entre Adão e os seres que habitaram antes nessa terra é que eles receberam uma particularidade do Criador. Quando o Criador cria ali Adão do pó da terra, ele dá de si a Adão. Ele dá da vida dele a Adão. E isso torna Adão diferente e espiritual. Ele não era só carnal. Adão, ele era um ser espiritual. E ele era muito, mas muito poderoso. Por conta disso, o inimigo, o outro inimigo, o segundo, se rebelou no céu. Porque não quis se submeter à autoridade de Adão. Porque quando Adão foi criado, Yahushua dá ordem a Miguel para chamar todas as hostes celestiais e se prostrarem diante de Adão. Samael, por sua vez, não aceita, se omite e se rebela. Mas então Adão, a diferença dele era essa. E aí você vê que Eva não foi criada no mesmo instante. E depois Adão mesmo se admira, nossa, essa sim, não aquelas que já existiam, porque elas não tinham a particularidade espiritual. Elas não vinham da mesma natureza da qual ele era. Elas eram carnais e ele era um ser espiritual. Então, por isso, o Criador tira da sua costela direita alguém que lhe fosse idônea, da mesma essência. Não faz da mesma forma que o criou ele, mas faz ela do seu lado.
E eu deixo essa mensagem para você refletir. Liberte-se do poder das trevas. Liberte-se do poder terrônico. Porque ele veio e ele tem conseguido seduzir as nações por meio da religião. E não pense você que a Bíblia é o livro mais antigo. Essa Bíblia aqui, não. As escrituras, elas são antigas. O Dr. Rodrigo Silva, em uma das suas entrevistas num programa aí, eu não lembro agora qual programa, eu sei que eu vi essa entrevista, ele disse que Adão vem de Adapa. Adapa foi criado pelos deuses, então ele afirma que existe deuses, com a sua própria boca. E depois ele disse que esse Adapa era Adão. Então eu digo para você, na Bíblia hebraica, nessa Bíblia aqui, israelita, eu vou ler aqui só esse trecho, que diz assim: no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Ereste estava sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face da profundeza, e o vento de Elohim movia-se sobre a face das águas. Só essa palavra Elohim, ela já implica na existência de deuses. Porque essa palavra, como eu disse em vídeos anteriores, ela representa deuses, plural. Se você quiser referir-se a um só, você falaria Eloá. Se aqui tivesse se referindo a um só, estaria escrito: no princípio Eloá criou os céus e a terra. Mas aqui está Elohim, no plural. Então, no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Depois houve aquela guerra no céu. E ai daqueles que habitaram aqui na terra. Tem muita história escondida. Tem muito caroço nesse angu. Vamos nos mover. Vamos buscar a liberdade. Vamos conhecer a palavra que liberta. Mas cuidado, porque aqui tem muita mentira. Falo isso para você, sem medo de fazer você se escandalizar. Mas você tem que aprender que Yahushua ele veio trazer luz. Eu não posso dizer para você que isso aqui tudo é verdade. Tem verdade aqui dentro. E é o suficiente para que você liberte-se do poder da religião, para que você saia das garras de Terron e venha para Yahushua, que lhe livra das garras dele. Enquanto você estiver sendo influenciado por esse líder religioso, que se colocam ali em cima daqueles palanques que vocês chamam de altar, vocês infelizmente não estão fazendo aquilo que deveriam estar fazendo por si mesmo, que elas estão se consagrando ao Criador. E vocês só obedecem porque alguém lá dentro determina que vocês obedeçam. Porque uma pessoa pensar que pelo fato de não ir congregar naquele lugar vai se perder, é porque de fato ela não anda com o Salvador, mas ela anda segundo opinião de terceiros. Então eu deixo essa mensagem para vocês refletirem e veja quão coerente é a realidade de existir outras pessoas antes de Adão. E não de que Adão tinha 800 filhos porque viveu 800 anos. Isso nunca, nem cabe nas escrituras. Isso aqui é uma tolice. Me desculpa aí, meu amigo, mas eu tive que fazer esse vídeo contestando aí sua fala e dando um joia para o teu amigo que falou que existiam outros seres. Leia o Apocalipse 12:12. Aquilo não aconteceu ainda? Ou já aconteceu? E se aconteceu, quem eram os que habitavam na terra? Não pode ter sido depois de Adão. Não pode ter sido. Porque essa guerra aconteceu antes que o homem caísse. Então, para você, eu deixo a paz de Yahushua. Peço que ele lhes tenha na palma de suas mãos e lhes conduza fora do poder diabólico de Terron. Saiam da gaiola da religião. Mas para vocês sair, somente a verdade que podem tirar vocês daí de dentro. Um beijo no coração de vocês e a paz de Yahushua.